Fala aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai bater papo sobre alguns sintomas que vocês podem identificar nos softwares de vocês que remetem à má aplicação do Clean Code. Eu sou o André Baltieri, ou Balta, 11 vezes Microsoft MVP. Se está conhecendo meu canal por esse vídeo, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. E agora bora lá descobrir se você está utilizando o Clean Code da forma certa. Pessoal, antes de começar, queria convidar vocês para a nossa Masterclass de Clean Code que acontece no dia 26 de outubro, às 8 da noite. Vai ser um evento online, ao vivo e gratuito. Para participar, você só precisa se cadastrar aqui, os links estão todos na descrição. Bora aí, deixa seu código mais limpo, tá bem? Bom, pessoal, falar sobre Clean Code é sempre um desafio. Tem muita coisa para a gente falar sobre Clean Code. Eu mesmo estou passando várias coisas aqui no canal, nos vídeos, nos cursos do Balta. Eu sempre friso muito essa parte do Clean Code, sempre mostro para vocês ali o que eu estou aplicando de Clean Code, né? Eu acho um pouco entediante fazer um curso só sobre Clean Code, então eu prefiro passar os pedaços ali nos vídeos. Mas se você está desenvolvendo aí na sua empresa, se você tem um software que você mantém, a pergunta que fica é: será que eu estou aplicando Clean Code? E será que eu estou aplicando Clean Code da forma certa, né? A principal questão aí que nos vem à cabeça. E esse vídeo aqui é para te ajudar a identificar justamente esse ponto. Isso porque eu mesmo já me perguntei diversas vezes se eu estava fazendo a aplicação da forma correta, se eu estava codando da forma correta, se a arquitetura que eu estava utilizando era sustentável à medida que a aplicação se escala. E todos esses itens que eu vou comentar com vocês aqui, eles me ajudaram muito a direcionar meu código. Então, às vezes, por mais que eu não saiba como fazer, eu sei ali, por exemplo, que meu código não tá tão legal assim, porque ele se encaixa em algum desses sintomas aqui que eu vou comentar com vocês no vídeo. O primeiro sintoma é a rigidez, ou seja, seu software é muito duro. O que significa você ter um software rígido, você ter um software duro? Muitas vezes a gente precisa incluir funcionalidades novas num software, isso é uma coisa normal, e muitas vezes, infelizmente, o número de bugs que a gente tem que resolver acaba sendo muito e em tempo recorde, né? Quem aí tem tempo para resolver bugs com calma? Acho que ninguém, né? Nenhum projeto. Então, sempre que você percebe que é muito difícil você corrigir um bug, que você perde muito tempo para corrigir um bug no seu sistema, ou que você perde muito tempo para incluir uma funcionalidade nova, significa que seu software é muito rígido, ele é muito maleável, você não consegue moldar ele da forma que você precisa. Isso nos remete também ao segundo sintoma que a gente tem aqui, que é a fragilidade. Quando você tem um software muito frágil, qualquer mudança que você tenta fazer, ela causa uma cascata de outras mudanças ali. Seu software é muito delicado. Você mexe em um lugar, você acaba quebrando um outro lugar do software, né? Então, se você tem muito esse cenário, que a gente brinca que é o cobre o pé, descobre a cabeça, né? Ou seja, você mexe no cadastro de cliente, quebra lá na parte de nota fiscal, então significa que seu software é muito frágil. Se qualquer pessoa nova que chega à nossa equipe, começa a trabalhar no software, começa a criar mais bugs do que implementar novas funcionalidades, também é um forte indício que você tem uma fragilidade muito grande do seu software aí. E para a gente trabalhar um pouco no lado da fragilidade, a gente pode, obviamente, implementar testes de unidade, implementar muito do que o Clean Code traz para a gente, né, de ter funcionalidades bem escritas, variáveis bem escritas, ter muito reuso do código, tá? Isso remete também na rigidez, né? A gente criar códigos mais desacoplados, que sejam fáceis de moldar, tornar o nosso software mais segmentado em pedaços ali, né, para que a gente possa tirar um pedaço e encaixar outro pedaço com uma maior facilidade. E já que a gente está falando em pedaços de software, o terceiro item, né, o terceiro code smell aqui, o terceiro sintoma que você pode analisar aí se seu código tá bom ou não, é de fato a imobilidade. Quando a gente diz que seu software é imóvel, significa que você não consegue reutilizar ou partes desse software ou esse software como completo, né? Seja um microserviço, um serviço ali, em algum outro lugar. Então, se você está escrevendo um software ali, se você está escrevendo um pedaço de código e ele está muito acoplado, ele tem muita dependência do sistema ali onde ele está, de fato vai ser muito difícil você mover aquela função, aquele método, aquele pedaço de código de lugar. Você provavelmente está criando um código mais imóvel. Eu gosto de comentar que quando a gente pensa mais em testes, normalmente a gente pensa em como testar esse código, a gente já tem um pé ali fora da imobilidade. A gente começa a pensar já em pedaços de software que são mais móveis, porque para testar de fato o código, para escrever um código testável, a gente precisa de fato desacoplar algumas coisas. Com o uso de injeção de dependência, por exemplo,
igual eu mostro nos cursos de ASP.NET, e tem um curso só de injeção de dependência no nosso site, onde a gente mostra DIP, DI e N outros princípios ali do Solid também que ajudam muito nessa questão. O nosso quarto Code Smell é a complexidade desnecessária, que talvez seja o maior vilão de todo o projeto. Sempre que a gente coloca muita complexidade no software, ele acaba ficando difícil de dar manutenção. Eu sei que às vezes a gente fica empolgado para colocar arquiteturas novas, design patterns e aplicar muita coisa que a gente aprendeu, mas eu concordo que muitas vezes a gente acaba por colocar complexidade desnecessária no nosso software. Coloca na sua cabeça que tanto a arquitetura como o código tem que ser evolutivo. Começa sempre do mais simples, o KISS. Keep it stupidly simple, né? Ou mantenha isso estupidamente simples. Faça o básico bem feito primeiro. Pense também que outras pessoas vão dar manutenção no seu código, outras pessoas vão entrar na equipe, vão precisar começar a codar ali junto, vão precisar ter produtividade no código. Então um bom código também tem que atender essas pessoas. Se você tem muita complexidade no código, seu código é totalmente difícil de compreender, principalmente pelos mais júniores, né? Pelo pessoal que está começando, realmente você tem uma complexidade desnecessária na sua aplicação. Lembra sempre que, dada a demanda, a gente aplica a tecnologia, nunca ao contrário. Então, dado um problema, a gente resolve com uma determinada tecnologia e não vamos colocar mensageria por se um dia precisar de mensageria. Isso normalmente não funciona. Movendo para o quinto item, a gente tem a repetição desnecessária. Se você está escrevendo o mesmo código pela segunda vez, então tem algo errado com o seu código ali. Se você está escrevendo exatamente a mesma função, se às vezes você tem que copiar um trecho de código, colar em outro lugar e só mudar alguma informação simples, né, que podia ser um parâmetro ali do método, provavelmente você está usando a repetição desnecessária. Você está repetindo esse código em diversos pontos. O que isso pode causar no seu sistema, por exemplo, é que se você tiver uma simples modificação nesse trecho de código que você copiou e colou em 20, 30 lugares da sua aplicação, você tem que lembrar desses 20, 30 lugares para dar manutenção depois. E se acontece às vezes de você sair da empresa no meio do projeto, né, ou se até o projeto já terminou, você saiu da empresa e aquele conhecimento, né, aqueles métodos, aonde estavam aqueles métodos, foram junto com você, né, ficaram aí na sua cabeça, aí fica mais complicado ainda, né? Lembrar todos esses lugares, lembrar onde estão todos esses métodos, é difícil de acontecer. Então, toda vez que você está repetindo um código, compensa mais você criar uma terceira classe, colocar esse código lá dentro e reutilizar essa classe nos 2, 3, 5, 10 lugares que você tem. Depois, se uma hora você precisar alterar esse código, você vai alterar só essa classe e isso vai refletir no sistema como um todo. E para fechar a nossa lista de code smells aqui, vem a opacidade. Esse sintoma é o sintoma que mais reflete o Clean Code, porque ele diz que se o seu software está difícil de ler, está difícil de dar manutenção, as pessoas não estão conseguindo entender o que seu código quer dizer, está com uma falta de expressividade muito grande, significa que ele está muito opaco. Então você não tem legibilidade nenhuma daquele software. O que vai acontecer é que novas pessoas, quando chegarem na equipe, ou mesmo algumas pessoas que venham de outro setor, que estão começando a trabalhar nessa unidade de negócio agora, não conseguem entender seu código. Eles demoram muito para começar a ter uma entrega, para começar a serem mais produtivo. Então a opacidade, ela é o avesso do Clean Code. Sempre que a gente fala em ter um código limpo, a gente está prezando muito pela legibilidade do código, pela facilidade na manutenção. E quando a gente diz que um código é opaco, ele é justamente o oposto disso. Ele é difícil de enxergar e, consequentemente, difícil de dar manutenção. Mas e aí, pessoal, vocês gostaram de saber o que são Code Smells? E claro, não esquece de participar da nossa live aí, da nossa Masterclass Clean Code na Prática, que acontece no dia 26 de outubro, às 8 da noite, online e ao vivo. Os links para cadastro estão aqui na descrição desse vídeo. E agora me conta aí, quais desses sintomas você identifica mais no seu sistema aí? Qual desses itens aí você está passando no momento? Deixa aí nos comentários para a gente bater um papo sobre o assunto, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.